Aqui o tom exaltado. Ok, bom, mas vamos lá. É para se exaltar agora, com mais ainda, com o tema que nós vamos tratar agora. Porque essa semana, o governo de São Paulo, através do governador genocida, que saiu aí a apoiar a chacina, o massacre executado pela polícia militar contra a população desarmada, indefesa, gente humilde, gente pobre, lá na Baixada Santista, no Guarujá. Esse mesmo governador veio a público anunciar que no próximo ano, o governo do estado mais rico da federação vai ficar de fora do Plano Nacional do Livro Didático, né? É o plano que há muitos anos prevê a distribuição para os alunos de forma gratuita, para os alunos do ensino básico, do primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio, de livros didáticos, né, necessários para o trabalho educacional nas escolas públicas. Não. O governo anuncia aí uma economia de um punhado de algumas centenas de milhões, dinheiro pouco, muito pouco para um Estado, né, que tem o PIB equivalente aí a alguns países desenvolvidos, um PIB bastante elevado, o de São Paulo, o estado mais rico da federação. Bom, e eis que, né, o governador e o secretário de Educação estão envoltos, né? Essa medida não é a única medida que vem sendo anunciada, aí vocês têm na imagem aí à direita o secretário de Educação, Renato Feder, e o governador de São Paulo, o Tarcísio Freitas, do Republicanos bolsonarista. Bom, eu vi aqui até no começo do programa a companheira Nilza, daqui a pouco o Tiago, quando for falar, ele vai mandar um abraço para todo mundo, agradecer o superchat, mas eu vi a companheira Nilza Ramos, né, destacando aqui que ninguém no Paraná tem nenhuma saudade, né, desse elemento que foi secretário de Educação lá no Paraná, chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Educação no governo Bolsonaro, né, e foi presenteado, aí, foi chamado pelo bolsonarista Tarcísio para assumir a Secretaria de Educação em São Paulo. Em São Paulo, o Tarcísio está impondo na escola, está aprofundando, vamos dizer, porque o que era ruim ficou muito pior, né? Se a escola de São Paulo era uma coisa insuportável, né, para os professores, um local de assédio permanente, um verdadeiro campo de tortura, essa situação se intensificou, né? E toda a política é assim, porque sempre que muda, nos últimos anos, muda o secretário de Educação, a pessoa quer apresentar alguma coisa nova e inventa alguma coisa que quase sempre é para culpar, né, a categoria dos professores, responsabilizar pelo fracasso escolar, que é resultado de uma política consciente, né, dos governos do PSDB e agora do governo tucano-bolsonarista, né, de ataque à educação. Então, nas últimas semanas, nos últimos meses, se intensificou todo um trabalho voltado para adaptar a escola, supostamente, às mudanças tecnológicas, né? Então, tudo tem que ser feito a chamada tem que ser feita pela internet, o diário de classe na internet, e todo o discurso do secretário é que isso seria uma inovação, é para melhorar. Ele tem até o cinismo, repetido por muita gente da burocracia estatal, de dizer que isso é para transformar as escolas públicas em escolas semelhantes às escolas privadas, né? É muita cara de pau, né? Os professores são centenas ou milhares de casos de professores doentes pela pressão, pelo assédio que tem nas escolas, a quantidade de exigências, né? Há todo um trabalho de tentar acabar com a liberdade de cátedra do professor, impondo enlatados, né, impondo atividades que são impostas de cima para baixo. É a política de adaptar o trabalho escolar não ao desenvolvimento, à formação, a um caráter formativo da educação, mas uma atividade voltada para apresentar resultados em provas. Provas, 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 né, de tal maneira que as aulas que já são reduzidas, né, passaram já há vários anos a serem de 45 minutos, se introduziu aí um conjunto de exigências, né, inclusive procurando transformar os professores em verdadeiros youtubers, que
têm que apresentar aulas digitais, né? E, inclusive, ter conteúdos gravados, com o que daqui a pouco eles estão preparando para substituir os professores, como já acontece nas universidades, né, por monitores, né, e que um professor possa dar aula para várias turmas, inclusive ao mesmo tempo, através de vídeos, e que as aulas sejam monitoradas por outras pessoas. Quer dizer, tem muito esquema, a gente poderia falar muitos programas aqui sobre essa situação. Mas eis que vamos denunciar aqui o que está por detrás de tudo isso. Qual é a grande jogada? Qual é o grande interesse? Porque nenhum desses canalhas que, ao longo das últimas décadas, atacaram duramente a educação em São Paulo, fizeram isso de graça. Eles fizeram porque são inimigos do ensino público, são inimigos do povo trabalhador. Bom, e nós vamos mostrar agora, né, já há vários anos atrás, foi a carreira meteórica, né, do Renato Feder, aí à frente de uma empresa de informática, a Multilaser, né, foi cantado em verso e prosa, né, virou capa, inclusive, da revista Isto É ou Quanto É, né, que é a famosa revista Quanto É, uma revista que ofereceu aí inúmeras capas para apoiar o regime golpista, para apoiar a campanha do golpe que levou o país ao retrocesso dos últimos anos. Pois bem, esse senhor, né, essa empresa, da qual o secretário de Educação foi presidente da empresa, foi um dos grandes, principais CEO da companhia, antes dele sair, antes dele assumir a Secretaria de Educação, só para a gente ter uma ideia, quando estava lá o Rodrigo Garcia, né, tucano, que era o vice do João Dória, que assumiu, que fez campanha, né, que apoiou no segundo turno aí a eleição do Tarcísio Freitas, né, assinou um contrato com a Multilaser, da qual o seu Renato, repito, é sócio, de mais de 270 milhões em fornecimento de material, né, de informática, né? Tem material, eu acho que tem uma imagem aí mostrando um site da imprensa capitalista destacando essa notícia, né? E essa aí é uma outra, essa imagem, já vou falar dessa imagem aí, se a gente conseguir ampliar um pouquinho, ela é muito boa. Porque nessa semana, depois que o governo anunciou que não vai usar livro didático, né, porque vai fornecer material didático para os alunos através de equipamento de informática, as ações da empresa do seu Renato Feder subiram mais de 10% de valor na Bolsa de Valores. 10% em uma semana. É importante destacar porque nessa semana a Bolsa de Valores caiu, né? Mas as ações da Multilaser, da empresa do inimigo da educação, subiu 10%, porque ele anunciou que vai usar equipamentos de informática, livros digitais. Né? Tá aí. Bom, então veja só, os dados a gente precisa checar, vamos confirmar. Mas, segundo a imprensa capitalista, o valor de mercado dessa empresa, supostamente do seu Renato Feder, teria passado aí da casa dos 2 bilhões. Se aumentou de valor 10%, em uma semana foram ganhos de 200 milhões. 200 milhões, né, por conta de ter anunciado que não vai usar mais livro didático. Além da economia, do dinheiro que vai deixar de ser gasto vivo para os alunos, os filhos dos trabalhadores, né, tem uma jogada, além dos negócios que foram firmados no final do governo do PSDB para favorecer a empresa do atual secretário de Educação, o negócio de anunciar que não vai usar livro didático, né, provocou uma alta das ações da empresa do senhor Renato Feder na Bolsa de Valores. É mutreta, né, enquanto os professores estão chorando, ficando doentes, se sentindo assediados, enquanto os alunos, né, estão sendo forçados a toda uma política que não melhora em nada a educação, muito pelo contrário, né, num Estado que adotou com prazer a política criminosa do Temer e do Bolsonaro, da reforma do ensino médio, para fazer com que o filho do trabalhador tenha menos aula de matemática, menos aula de língua portuguesa, tenha menos condições ainda de competir, né, no já desfavorável mercado do vestibular, no negócio capitalista controlado
por gente ligado aos tubarões do ensino privado que esses elementos representam, eles estão ganhando dinheiro. Eles estão fazendo a farra. Tá certa, tá certa. Eu vou até pedir para a produção colocar de novo a capa da Isto É, porque a capa tá certa mesmo, né? O Renato Feder está longe, não é secretário de Educação, não é educador, ele é um empresário que vende tudo. E o negócio dele é vender a educação, é vender o futuro de milhões de crianças e de jovens do estado de São Paulo. Por isso, os trabalhadores, seus sindicatos, em primeiro lugar os professores, precisam se levantar contra esse verdadeiro criminoso secretário do genocida do Tarcísio e levar adiante uma grande mobilização para colocar para fora essa corja, para acabar com essa política criminosa de destruição do ensino, né? Nós, a Corrente Educadores em Luta, está publicando um boletim e nós vamos dirigir um chamado a toda a categoria, a POESP, o nosso sindicato, que vai realizar congresso agora nos dias 1, 2 e 3 de setembro, para realizar uma grande mobilização, né, contra o assédio que tem na escola, a ditadura, contra o inferno digital que eles estão construindo contra os professores e contra o aluno, e contra a mamata, a mutreta, né, o uso do espaço público para faturar em cima da desgraça dos filhos da classe trabalhadora, em cima da destruição da educação. É esse o recado, né? Vamos divulgar e vamos denunciar e vamos chamar toda a comunidade escolar, né? É o papel, eu tenho certeza que o nosso sindicato vai comprar essa briga, é preciso convocar a juventude, a CUT, para denunciar essa mutreta e levantar a palavra de ordem. Fora Feder e fora Tarcísio, né? Que já merece ser colocado para fora, só pelo que aconteceu essa semana, de sair comemorando, né? Ele fez igual aquele governador do Rio de Janeiro, que a gente lembra aquela imagem na ponte Rio de Janeiro, ele comemorando o assassinato de uma pessoa, né? O Tarcísio, essa semana, comemorou, né, o assassinato, o genocídio, né, de dezenas de pessoas, e o seu secretário de Educação está, né, faturando, está comemorando, está tripudiando em cima do comprometimento do futuro de milhões de crianças e de jovens. Fora Tarcísio, fora Feder. Eu devolvo a bola para o companheiro Tiago, né, para ele tratar de um tema importante, e ele, junto com os